E aí galera do YouTube, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Russo e sejam muito bem-vindos ao canal de RPG Domínio dos Dragões e bem-vindos ao que até então é a maior aventura de nossas vidas. Enfim, esse é o resumo do episódio 2. Se você tá aqui no meio das coisas, volta, não tem nem porque tu tá aqui, tá ligado? Tem o resumo da sessão 0, onde eu dei um contexto sobre os personagens e sobre essa campanha que a gente tá vivendo. E teve o resumo da sessão 1, que contou mais ou menos o que cada um experienciou. Foram sessões bem rápidas, então o resumo da sessão 1 tá com 10 minutos, mais ou menos ali. E o maior mesmo é o resumo da sessão 0, porque ele apresenta os personagens e passa uma sinopse da mesa que tá sendo jogada assim do nada no canal. Então vale a pena assistir. Enfim, vamos pro resumo da sessão 2. Só para lembrar, RPG é um jogo de interpretação de papéis, onde eu, o mestre, crio desafios, histórias, personagens, da qual os jogadores, meus amigos, que vocês já conhecem, vão vivenciar e lutar contra ou se aliar com, pois eles são os protagonistas dessa história. Dito isso, indo da onde parou a última sessão, no início, todos os membros se reuniram no convés do navio, em busca de se aproximar da cordilheira circular de montanhas. No início, todos os membros se reuniram no convés do navio, em busca de ver o aproximar da cordilheira circular de montanhas que esconde a ilha de Mágica. O grupo foi surpreendido por diversas figuras que posteriormente seriam revelados como os professores de mágica. Ilhas diversas e uma enorme cachoeira até o topo da ilha, que despencava ao mar. O navio, num movimento mágico, ergueu-se desafiando a física e começou a subir a cachoeira, enquanto o grupo rapidamente se segurou onde podia, se divertindo no processo. Ao chegarem, todos os 40 alunos desembarcaram e se encaminharam para o salão principal. O Gar questionou sobre o caminho de Ingra, e o mesmo disse que iria se encontrar com um membro da escola de mágica chamado Tayo. Enquanto isso, Sayla puxou o Willow com o grupo e Moon acompanhou os mesmos sem que eles parecessem se importar. Só para vocês relembrarem quem é quem, eu vou colocar aqui umas imagens do Ingra no resumo aqui para vocês. O Ingra é esse carinha aqui, esse paladino da Ordem do Crisântemo, ao qual o Gar falou. E o Willow, ele é esse camaradinha aqui que a Sayla conversou. E o Moon é esse espadachim encapuzado a qual a Sayla e Arkama e Orion conversaram. Bem, dito isso, todos eles seguiram um caminho para o salão principal. No salão, os membros foram guiados por Leopoldo e Diabete, os que se apresentaram como professores durante o navio. Eles foram guiados até um salão de um jantar junto com vários alunos veteranos, com mesas enormes e fartas com um banquete suculento. Todos aproveitaram as comidas até que as portas abriram, e foi de onde um homem de vestes azuis escuras surgiu. Esse homem de vestes azuis escuras, cabelos grisalhos e olhos que mudavam a cor da pupila, adentrou e caminhou até um palanque no final desse salão de jantar. Ele se apresentou como Antônio Zezo, diretor de mágica, enquanto apresentava os professores que chegavam logo atrás e se sentavam numa grande mesa retangular atrás desse palanque. O primeiro professor que ele apresenta foi Eustáquio Flirnop, um goblin mascarado com diversos aparelhos e engenhocas, apresentado como professor da palavra de transmutação. Depois, uma mulher com vestes simples e diversos frascos de poção, cabelos loiros, fora apresentada como Fictas Unostras, professora da palavra de ilusão. Depois, o já conhecido autômato Leopoldo Engrenos, esse homem com uma roupa como se fosse os hobbies de um mago feitos e moldados no metal e fios saindo da cabeça como se emulassem tranças, foi apresentado como professor da palavra de evocação. Depois, um homem de
túnicas e robes pretos com detalhes em vermelho, cobrindo completamente seu corpo e seu rosto, fora apresentado como o Mago Superior, professor da palavra de necromancia. Outro que veio logo depois fora um Kai de cabelos brancos e olhos vermelhos, com uma garra de ferro negro no lugar da mão, apresentado como Theobas Brian Cat, professor da palavra de conjuração. Logo após, a já conhecida canariana com aparência de coruja, Tia Beth, apresentada como a professora da palavra de adivinhação. Por fim, mas não menos importante, fora apresentado Tayo Narbi como professor da palavra de abjuração. Por fim, Antônio Zezus explicou que as aulas eram livres e que teriam acesso mediante a seus destinos. Mas assim como o destino, eles poderiam guiar e escolher o que querem aprender e explorar livremente. Ao término das apresentações, Zezo abriu seu manto e vários dragões fadas, criaturas inexplicáveis para alguns, afinal representações de dragões são quase inexistentes. Dragões são deuses. Começaram a voar para fora do manto, pousar sobre as mesas e pegar peças nas comidas e nos novos alunos. Eventualmente, alguns foram mordidos e designados a casas, dormitórios onde eles repousariam e dormiriam em mágica. Esses dormitórios, todos localizados mais ao canto da ilha de mágica. O primeiro revelado, vale dizer, esse é o símbolo da escola de mágica. O primeiro revelado fora a Casa Superior, onde Cisaelet e Arkham foram designados, representados pelo Deus Mente. A segunda fora a Casa Soberana, a qual Catan fora sozinha designado, representado pelo Deus Vontade. Depois, a Casa Inabalável, a qual Orion e Ugar foram designados, representados pelo Deus Motivo. Depois, a Casa Mais Pura, a qual Sayla fora designada sozinha, representada pelo Deus Alma. E por último, onde ninguém fora designado senão Moon, aquele estranho companheiro que vem os acompanhando, fora a Casa Absoluta, regida pelo Deus Poder. Zezo concluiu o discurso dizendo que os alunos estavam livres para conhecer a escola, e depois os arredores, disponibilizando um mapa na saída do salão de jantar. Os tocados pelo caos inerente, porém, preferiram ignorar o interior do castelo e foram explorar os arredores. Isso acabou desencadeando encontros estranhos. Enquanto Sayla e Willow foram para seus dormitórios, Catan e Ugar foram explorar a Floresta da Sabedoria. Catan, motivado por um desejo de explorar o novo e acompanhado por Ugar, por acreditar que o orc proveria segurança enquanto ele se sentia perdido, sem saber o que fazer em mágica para encontrar sua irmã desaparecida, eles se aproximavam da floresta. E o criar de um possível laço entre os dois fez com que suas divindades se manifestassem de maneira estranha. Raal e Eletos, um encontro grandioso demais para ser coincidental. Nesse momento, Catan vê alguém entrando na floresta e corre sem pensar para dentro. Ugar o segue correndo numa tentativa de identificar o que eles viram. Catan e Ugar focam suas energias em uma falha crítica para lidar com as energias que entrou em contato. Catan é tomado por algo, enquanto Ugar resiste num sucesso absoluto e consegue perseguir Catan antes que ele comece a correr de novo em direção a um precipício na borda de mágica, quase se jogando para lá. E antes que o lugar o impedisse, o que ele conseguiu fazer, Catan acabou escutando 5 nomes: Renahe, Yoror, a loucura; Ataral, a guerra; Naulon, a fúria; e Raal,
Assim que Catan saiu do transe, ambos saíram da floresta às pressas, correndo para a biblioteca observatório. Ficaram chocados com o que acabaram de presenciar ali e foram correndo atrás de respostas. E nessa biblioteca, Cisaelith já se encontrava, estudando um pouco sobre bruxos e exclusão, depois do sonho que tivera na noite anterior dentro do barco. Ela tinha conversado com um bibliotecário conhecido como Fernando, um elfo que deixou claro que não gostava de ter olhos castanhos, depois de perceber que Cisaelith tinha olhos brancos e ela se dizia cega. O Gar e Catan chegaram buscando respostas espalhafatosamente imediatas, e Fernando chamou os dois juntamente com Cisaelith, que estava ali na hora questionando sobre diversas dúvidas estranhas, e ele passou as respostas em troca de uma missão. E, num ato sorrateiro, encheu o grupo de dívidas por essas respostas e uma ameaça, fazendo com que essa missão, que antes era um favor em troca de respostas, se tornasse uma forma de pagar a dívida para ele. E ele mandou o grupo investigar a Torre do Tempo, uma torre já abandonada e que estava sendo inacessada até mesmo pelos professores de mágica. E os três, irritados com a tramóia, foram relutantes. No processo, Catan parou de responder e começou a ficar mais pensativo, se distanciando um pouco do grupo. Enquanto isso, Orion foi ao cemitério motivado no fato de entender como e quem morreu em mágico, acreditando que isso lhe diria muito sobre o local. No cemitério, encontrou Leopoldo, que parecia estar rezando diante de um túmulo com o nome de Fúria. Ele não explica quem era o mesmo e nem fala muito sobre. Depois de um breve diálogo, mostra a Orion o túmulo de alguns heróis que ajudaram mágica, mostrando Monk, Mork, Narduk O'Hyant e Arkham King Silver. E ao terminar, Orion se despede, tendo sua mente perturbada por um espírito que habita seu corpo, jogando em seus ombros a prosperidade de Leopoldo, que estava afetada pela morte de alguém, como se provocasse sentimentos ruins em Orion, que sabiamente prefere ignorar aquele arauto. Retornando em direção aos dormitórios, enquanto acabava por encontrar Gar, Cisaelith e Catan. Enquanto isso tudo acontecia, Arkama passou seu tempo procurando por arsenais em mágicas, acreditando fielmente em que encontraria algo mágico. Mas infelizmente teve seus sonhos esmigalhados por um mago inspetor, que disse que ele provavelmente não encontraria nada disso aberto aos olhos dos membros da escola. Dito isso, depois de procurar, ele acaba encontrando o Gar, Catan, Cisaelith e Orion. E ao mesmo tempo em que isso tudo rolava, Sayla se alocava no dormitório da Casa Mais Pura, casa estranhamente oriental, mas ao mesmo tempo mesclando vários tipos de arquiteturas de diversas partes do mundo. Sayla se instalou no último andar e no último quarto, enquanto arrumava suas coisas, quebrou um colchão e acabou encontrando uma caixa antiga e meio velha. Essa caixa tinha duas pedras, uma vermelha e uma azul, e dentro dela, assinado O.A, com 2 medalhões de prata, um com uma auréola e asas, outros com uma espécie de vórtice. Depois que Catan recuperou um pouco da consciência, o grupo resolveu ir atrás da Torre do Tempo, enquanto Sayla viu isso acontecendo pela janela. O Gar utilizou seu sentido divino, e algumas silhuetas estranhas apareceram no último andar da torre, além de todos sentirem uma energia muito negativa vindo desse local, assim que chegaram perto. Ao entrar, viram sangue pelo chão, seco, e papéis rasgados, deixados provavelmente por alguém que entrou e tentou sair às pressas. Ao encontrar, os 4 veem um papel com sangue. E é dessa forma que acabou a sessão 2.